Quinta-feira chegando e quinta-feira tem rankzinho de shopping. Quem fala aqui é o Manuel, quem fala aqui do meu lado é o senhor Caio Maranhão. Você está assistindo ao Imagens Cast. Beleza, Caio? Bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje nós vamos abrir nosso coração para as top 5 bandas que nós mais ouvimos na vida, né? Mas antes da gente abrir nosso coração dessas bandas que influenciaram a nossa cabeça eternamente e continuam influenciando, tem os reclames do Manu aí para a galera. Bom, já sabe, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, que é muito importante. Nos siga nas redes sociais. Quem quiser e puder contribuir com o nosso trampo via Pix. Tranquilo? Sexta-feira vai ter entrevista com o Thiago Zalinski, do canal The Tony Busters. Então não deixem de conferir, anotem em suas agendas, 5 da tarde. Bandas das nossas vidas, nossas bandas preferidas de todos os tempos, ou as bandas que mais escutamos em todos os tempos. É um top 5 difícil de se fazer, mas eu acho que o meu é bem injusto, bem honesto com a realidade. São as 5 bandas, eu acho que são os 5 artistas que eu mais escutei na vida mesmo. Mas enfim, pedi para você começar, Caio. Tá. Eu vou começar aqui, já jogando em quinto lugar, né? Essa banda que todos nós amamos amar ou amamos odiar, dependendo do contexto em geral, que é o Angra, né? O Angra está em quinto lugar. Você pode falar, nossa, que quinto lugar, não sei o quê. Mas, na verdade, as outras bandas eu comecei a ouvir muito antes do Angra. O Angra eu comecei a ouvir com 16, 17 anos, influenciado pelo colega Alan Andrade, né? E depois não parei, entendeu? Tem fases que eu volto a ouvir com mais afinco, tem fases que eu volto a ouvir menos, mas eu nunca deixei de escutar. Só que as outras bandas que estão na minha lista, elas desde a infância, desde 7, 8 anos, então elas estão muito mais tempo no meu playlist e continuam lá até hoje. Em quarto lugar é a banda que é unanimidade. Ela une metaleiros, ela une funkeiros, ela une pessoas da MPB, ela une pessoas góticas, ela une pessoas de todos os estilos musicais, que é o Roupa Nova. Você pensa, nossa, Roupa Nova? Sim, o Roupa Nova. Roupa Nova que é o... Tem gente que fala elogiando ou criticando que é o Toto brasileiro, mas não. O Toto não teve tanta música na novela que nem o Roupa Nova. E o Roupa Nova, ele fez parte da trilha sonora de todo mundo, né? Inclusive da minha. Acho que eu comecei a ouvir o Roupa Nova por conta da trilha sonora da novela Viagem, né? Por conta da música. E tinha as coletâneas que saíam, algumas pela RCA, outras pela Som Livre, que foi a primeira gravadora deles, e depois tem os acústicos e os outros discos. Eu recomendo aí para quem quiser ouvir o Roupa Nova, o primeiro, o segundo disco deles e um disco que tem a capa toda azul escrito Roupa Nova e a banda, acho que é de 85, que ali é só sucesso. E é uma banda espetacular. Todo mundo toca muito bem, todo mundo canta muito bem. E para mim é uma unanimidade aí em todos os gêneros musicais. Não sei se o Manuel concorda nesse ponto. Eu até concordo. Porque elas fizeram o tema da vitória, mano. Sim, e fizeram temas para Globo também. Eles eram músicos de estúdio, né? Então, muita coisa ali tá para eles. Terceiro lugar, eu vou colocar o Ira, banda de rock, fundada pelo Nazi e o Edgar Scandurra. E o Ira, eu tenho uma relação muito afetiva com o Ira, porque é uma banda que meus pais gostam muito, minha mãe gosta muito particularmente, e eles têm discos sensacionais. Os 3 primeiros discos do Ira, que é o Mudança de Comportamento, o Psicoacústica e o Vivendo e Não Aprendendo, são discos essenciais aí para quem quiser ouvir rock brasileiro, especialmente o Psicoacústica. O Psicoacústica, ele é um disco mais experimental, mas não deixa de ser um disco excelente. Depois eles têm
outros discos como o Entre Seus Rins, o disco ao vivo, o acústico, que são bem bacanas. E eles lançaram um disco agora em 2020 também que está sensacional. Vida longa ao Ira, ao Nazi e o Edgar aí, que até hoje fazem músicas sensacionais. E agora eu fiquei numa uma dúvida muito cruel nesses dois primeiros lugares. Mas, em segundo lugar, para o pessoal que diz que eu não gosto de rock progressivo, né? Tá o Rush. Em segundo lugar tá o Rush. Eu adoro o Rush. Eu sou fã incondicional de todos os discos. Mesmo até do Carries of Steel, que é um disco massacrado até pelos fãs do Rush. Ou Hold Your Fire, que é massacrado também por quem gosta da fase progressiva. E para mim é uma banda que não tem um disco ruim, na minha opinião. Isso que eles têm uma discografia de mais de 15 álbuns, um melhor que o outro, o Geddy Lee, o Alex Lifeson e o Neil Peart são músicos extraordinários. O Neil Peart é um letrista, um dos melhores letristas de todos os tempos. O cara é uma máquina de escrever músicas que tocavam a alma das pessoas. E para mim é uma banda que não sai do meu playlist em momento algum, sempre ouço algum disco. Hoje em dia eu estou ouvindo mais o Permanent Waves, que é um disco que eu gosto muito. E em primeiro lugar foi o Queen, banda liderada pelo Fred Mercury, Brian May, John Deacon e Roger Taylor. Outra banda que não tem um disco ruim, exceto o Hot Space de 82, que é Há um disco meio, controvérsias. um disco meio horrível, para dizer o mínimo, que a banda errou a mão ali. Só que o resto da discografia é muito consistente. Eles começaram, muita gente diz que foi uma banda que começou meio na cola do Led Zeppelin, só que não, na minha opinião. O primeiro disco você já via elementos da banda, como My Fair King, Liar. No segundo disco você tem March of the Black Queen, você tem Agro Battle, você tem Father and Son, que é uma música lindíssima. O terceiro disco você já tem Killer Queen, você tem Brighton Rock, Now I'm Here, e daí você vai para a obra-prima, que é o A Night at the Opera, que tem Love of My Life, You're My Best Friend, e o Bohemian Rhapsody, que foi a música que mudou a trajetória do Queen. Tal, para mim, a melhor música que a humanidade poderia compor, feita pelo gênio Fred Mercury. O Manuel já bate a cabeça no chão, mas para mim é uma das músicas mais incríveis que o ser humano poderia fazer. Eu acho que se fosse para mostrar para os alienígenas o que o ser humano pode fazer de música complexa, inteligente e incrível, seria Bohemian Rhapsody. Mozart se E remoendo agora. ah, Mozart e Beethoven estão se remoendo em seus túmulos, mas tudo bem. enquanto o Fred Mercury está dando joinha, não sei. E também tem We Are the Champions, We Rock, entre outros hinos aí. E até mesmo nos anos 80, a fase mais pop deles foi sensacional. E é isso. Esse é o meu top 5 aí. Agora tem o top 5 do Manu. É um bom top 5 o seu. Mas futuramente teremos um subestimado ou superestimado do Queen para a gente debater isso aí. Isso aí mais a fundo. Mas vamos lá, vamos para minha lista. Eu vou começar colocando em quinto lugar a banda que, se fosse a banda que eu mais escuto hoje, ela estaria em primeiro lugar, que é o Soundgarden. É uma banda que eu ouço pra cacete, muito, muito mesmo, mas eu comecei a ouvir depois que eu comecei a ouvir as outras bandas dessa lista. Então ela fica em quinto lugar. É uma banda que foi fundada em meados da década de 80
Ela começa a lançar seus discos lá em 88 com o Ultra Mega OK. É uma banda que tem poucos discos, tem 6 discos só, 2 muito bons, 2 obras-primas incontestáveis e outros 2 muito bons. O Ultra Mega OK é muito bom. Na sequência eles lançam Louder Than Love, que é muito bom. E na sequência eles lançam 2 discos que são irretocáveis, assim, para mim. Eu ouço eles quase que diariamente, cara, saca? De cabo a rabo, que são o Bad Motor Finger, de 1991, e o Super Unknown, de 1994, que são 2 discos que, cara, não dá, mano. Uma banda que lança 2 discos desse nível na sequência é negócio para se aplaudir de pé. E na sequência eles lançam o ótimo Down the Upside, uma época que a banda, na qual a banda já estava mais tretada, em 1996, pouco depois do Super Unknown. E aí a banda tem uma treta, se separa, cada um faz o seu trampo. E eles retornam depois de 2010 e lançam o King Animal, que é um disco muito bom, em 2012, antes do Chris Cornell falecer. Inclusive, ele falece depois de um show do Soundgarden. É uma banda que eu amo de paixão atualmente. E quando eu falo Soundgarden, assim, inclua aí toda a cena grunge, sabe? Inclua aí o Alice in Chains, inclua aí o Nirvana, inclua aí o Smashing Pumpkins, inclua aí o Stone Temple Pilots, que é uma banda que eu amo de paixão, mas que eu não ouço tanto quanto Soundgarden. Eu acho que hoje eu ouço muito mais rock noventista do que qualquer coisa. Na sequência, eu vou botar uma das bandas preferidas do Caio. Tenho certeza que ele adora essa banda, assim como eu, que é o Dream Theater. E o Dream Theater que eu comecei a ouvir, assim, lá no comecinho de 2000. E eu era da igreja John Petrucciana de guitarra, cara. Se falasse mal do homem, dava treta. Que até vermelho depois dessa. Eu ouvi muito Dream Theater. Muito. Hoje eu ouço bem pouco, para ser bem sincero. Eu até pensei se eu botava eles em quinto lugar ou não. Mas não, eu com certeza ouvi mais Dream do que Soundgarden. Mas eu amo Dream Theater. É uma das bandas da minha vida, com certeza. Discos como Images and Words, Awake, o próprio Falling into Infinity, que tem uma galera que critica, mas eu gosto bastante. Change of Seasons, Metropolis 2. Eu adoro Train of Thought. Eu adoro Dramatic Turn of Events. Eu adoro Distance Over Time. Assim, discos muito bons, mas principalmente os primeiros até o Metropolis 2 são uma banda quase que irretocável, assim, maravilhosa e merece ser escutada. Um outro artista não diria aqui de metal progressivo apenas, mas que é um cara que eu ouço pra caralho. Quando eu comecei a ouvir, eu pirei, e aí eu só ouvia isso. Durante uns 2 anos da minha vida, eu só ouvi os trampos do Devin Townsend. Eu comecei ouvindo o Ocean Machine, que é o segundo disco solo dele. Mas ele é um cara que ele tem vários projetos. Ele tem a carreira solo, Devin Townsend. Aí ele tem a Devin Townsend Band, com quem ele lançou 2 discos muito bons, que são o Accelerated Evolution e o Syncastra. E ele tem o Devin Townsend Project, que ele fez no finalzinho da década de 2000. Eram para ser 4 discos. Ele lançou o Key, lançou o Addicted, que é talvez o meu disco preferido da carreira dele, um disco de 2009. Esse disco tem a participação da Annika van Giersbergen. Ele lançou o Deconstruction e lançou o Ghost, que é um disco acústico. Muito bom mesmo. O bagulho deu tão certo que ele lançou mais discos. Lançou o Epic Cloud, lançou o Z2 e lançou o Transcendence. Ele também tem trampos de música ambiente, como o Dev Lab, o The Hammer, o The Puzzle. Ele foi vocalista do Sex and Religion, do Steve Vai. E ele tem um projeto muito interessante chamado Casualties of Who. Foi lançado em 2014, que é em parceria com a She Aime Dorval, que é uma cantora, eu acho que é canadense, não sei se é canadense, mas uma cantora muito boa, assim. Tem uma pegada mais folk. E
É um disco que vai bem na contramão de tudo que ele fez na carreira, mas ele é um artista que transita em vários gêneros. Se fosse para definir ele melhor, eu diria que ele é um artista de metal progressivo, mas é um cara que tem uma musicalidade muito ampla, cara. Ele tem discos que vão de música ambiente até o metal extremo. Prova do metal extremo dele é o trampo dele com a banda Strapping Young Lad. E a Strapping Young Lad tem alguns discos maravilhosos. Ouçam o disco City e o disco Alien. Esses dois discos são simplesmente maravilhosos, assim, em termos de thrash e death metal. A voz do Devin é um negócio absurdo, né, cara? Ele tem uma voz de peito assustadora, mas ele sabe fazer uns screams e até uns guturais animais. É um vocalista foda, um compositor foda, é um guitarrista foda, um artista que eu amo de paixão, cara. E eu ouvi muito, muito. Sério, durante uns 2, quase 3 anos, eu só ouvia os trampos do Devin Townsend, porque ele englobava muito do meu gosto musical. Eu queria ouvir um negócio mais porrada, eu ouvi o Strapping Young Lad. Eu queria ouvir um negócio mais pop, eu ouvia um disco como o Addicted. Eu queria ouvir uma música ambiente, ele tinha. Eu queria ouvir um negócio mais metal, direto. Tem o Accelerated Evolution. Algo mais progressivo. Tem o Deconstruction. É um cara que tem uma musicalidade muito ampla e que, para consumir, demora tempo e não dá para você ficar farto, não dá para você se enjoar, porque é tudo muito diferente. É um degradê muito cheio de cores ali, a paleta de cores muito ampla, a musicalidade do Devin. Em segundo lugar, eu tenho que botar o Angra, cara. Eu tenho que botar o Angra porque eu comecei a ouvir lá em 99 e eu não parei até hoje, saca? Hoje eu não ouço tanto como eu ouvia no começo da década de 2000, mas com certeza, cara, com certeza. É uma banda, talvez seja a banda na qual fui no maior número de shows. É a banda é a banda brasileira que eu mais ouvi na vida, com certeza, e uma das bandas no mundo todo que eu mais ouvi. Ela tá pau a pau com o primeiro lugar, pau a pau mesmo, mas eu não acho que eu ouvi Angra tanto quanto eu ouvi Iron Maiden. E o Iron Maiden era um negócio absurdo, cara. Assim, de 99 até mais ou menos 2008, todo dia eu ouvia no mínimo uns 2 discos do Maiden na íntegra. Era um negócio absurdo, saca? Um negócio absurdo. Amo de paixão Bruce Dickinson, Adrian Smith, meu ídolo eterno, Nico McBrain, Dave Murray, Janet Jers, Steve Harris, Paul Diano, Clive Burr, Blaze Bayley, todo mundo, cara. Amo vocês, banda da minha vida, meus heróis da minha vida. Sem sombra de dúvidas, a banda que eu mais ouvi na vida. Até o Senjutsu, cara, eu ouço. Volta e meia eu pego e tento dar uma chance para ele, mas ainda não consegui. Mas eu continuo tentando, porque eu sou Iron Boy. Acho que é isso. Essas foram as nossas bandas das nossas vidas. Comentem aí o que vocês acharam. Quais as bandas que vocês mais ouviram nas vidas de vocês, em suas respectivas vidas. As bandas preferidas de vocês. E comentem as nossas listas. O que vocês acham de cada uma das bandas que a gente prefere, das nossas preferências. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like, muito importante. Nos seguir nas redes sociais. Quem quiser e puder contribuir com o nosso trampo via Pix. Não se esqueçam que sexta-feira tem entrevista com o dono do canal The Tone Busters, Thiago Zalinski, com o senhor Caio Maranhão Maia. Não perdam, beleza? Falou!